Oi, amiguinho. Tá cansado de olhar a hora? Então senta. Senta que lá vem a história. Ouvi um zum zum zum? Parei para pensar de uma linda historinha. No 3 eu vou lembrar. 1, 2, 3. Hoje eu vou contar a história do Reizinho Mandão, de Ruth Rocha. É bem verdade que existia nessa história um rei. Essa é uma história que meu avô contava quando eu era bem pequeno, segundo consta no livro. Pois muito bem. A história que o avô contava era sobre um rei daqueles de barba longa que batia no peito e que tinha uma grande capa vermelha que batia nos pés. Todo mundo sabe que esse rei era muito bondoso e que tudo que ele fazia era pro bem do povo. O que ninguém contava era que o rei um dia ia morrer. Mas o rei tinha um filho, o príncipe que se tornaria o rei daquele lugar. Mas esse reizinho não era fácil, era mandão, xereta e era muito irritante. Não queria conselho de ninguém e tudo que se falava ele mandava calar a boca. O rei tinha manias estranhas e criava leis muito sem noção e sem sentido. Acreditem que ele criou uma lei que era proibido cortar as unhas do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Ninguém nunca entendeu. Também criou uma lei que dizia que era proibido dormir de gorro às quartas-feiras. Agora, por que esse rei ficava metido na hora do sono das pessoas, ninguém sabia. O rei era tão chato, tão mandão e tão intransigente que não escutava nem mesmo seus conselheiros, que tentavam dar conselhos mais espertos, mas o reizinho era mandão e era xereta e não queria conselho de ninguém. A única coisa que ele dizia era: calem a boca, calem a boca. De tanto dizer isso, de tanto repetir isso, seu papagaio não parava de repetir: calem a boca, calem a boca. Era o que o papagaio do reizinho mandão mais fazia. Muito bem. De tanto mandar as pessoas calarem a boca e de tanto dar pito nas pessoas, porque elas falavam qualquer coisa, as pessoas de uma por uma foram deixando de falar. E o reino ficou em silêncio. Ninguém mais se metia a falar. As pessoas desaprenderam totalmente a falar. No começo o reizinho ficou feliz da vida, porque ninguém interrompia ele. Ele falava e falava e falava. De vez em quando o seu papagaio gritava: cala a boca, cala a boca. Fora isso, ninguém mais interrompia. Acontece que com o tempo o reizinho começou a ficar chateado. Ficou irritado com aquele silêncio, sabe? E ele exigia que as pessoas falassem, mas ninguém falava nada. De jeito nenhum. Não é que as pessoas não quisessem falar. Elas simplesmente tinham esquecido como falar. Elas tinham desaprendido. Elas não sabiam como falar. O reizinho, então, já sem saber o que fazer, descobriu, de antes de fazer isso, de provocar todo o alvoroço, que no reino vizinho tinha um sábio. Então decidiu ir lá. O reino era longe. O rei, então, escolheu o seu papagaio para lhe fazer companhia. E foi até o reino vizinho para descobrir e conhecer esse tal desse sábio. Com o papagaio no ombro, pôs-se a caminhar e andou muito, atravessou todo o reino, porque era longe a beça, seu reino era grande a beça. Pois muito bem, quando chegou no outro reino, ficou até assustado quando ouviu o barulho e a alegria e a cantoria daquele povo, mas não se irritou, achou agradável e ficava observando como as pessoas daquele lugar falavam tanto, cantavam tanto, se divertiam tanto, não sabia o que fazer. Aí então resolveu procurar o sábio. Quando encontrou o sábio, um homem pequenininho que só falava e tagarelava e não parava de falar, o reizinho contou o que tinha acontecido. O sábio ficou bravo e deu muitos pitos no reizinho. Como é?
gosta então de mandar todo mundo calar a boca, não é? E brigou, e brigou, e brigou tanto com o reizinho que ele ficou meio assim. Mas não ficou chateado nem triste. Afinal de contas, ele nem era rei daquele lugar, não podia mandar ninguém calar a boca. Na verdade, ele nem era naquele lugar. E ouviu o pito do sábio direitinho. Afinal de contas, ele queria uma solução. Pois muito bem. Depois de tanto tagarelar e de tanto falar, o sábio disse: vou te ajudar. Presta atenção. Você deve voltar ao seu reino, bater de porta em porta até descobrir que onde há ainda uma criança que saiba falar. Mas o que essa criança vai me falar? Ah, essa criança vai lhe falar coisas que você deve ouvir. Mas o que seria isso? Dizia o reizinho. E o sábio dizia: isso eu não sei. O reizinho já estava irritado, dizendo: mas você não é sábio? Por acaso os sábios não deveriam saber de todas as coisas? É, talvez, mas isso eu não sei lhe dizer. Então, o menininho reizinho mandão colocou de novo o papagaio no seu ombro e voltou para o seu reino e andou, e andou, e andou e batia a porta das pessoas à procura dessa criança que ainda sabia falar. E nada, não encontrava. As pessoas faziam que não, mandavam ele ir embora. Até que bateu numa casa e ficou desconfiado com a reação de uma velhinha que veio lhe atender. Por aqui mora uma criança que ainda sabe falar? A velhinha pareceu assustada e mandou o rei embora. Ah, mas o reizinho não ia desistir, queria restabelecer a situação de seu reino. Empurrou a porta e entrou. E observou que uma menina mirradinha, com tranças longas, estava no canto. E ele disse: você sabe falar? A menininha ficou calada. Nada. Então, menininha, você sabe falar? Disse o rei. E a menininha ficou calada. Aí, o papagaio, que teve uma loucura e começou a gritar: cala a boca! Cala a boca! A menina ficou vermelha, do mesmo jeito que o reizinho ficava quando ficava com raiva. E começou a gritar: cala a boca, já morreu! Quem manda na minha boca sou eu! Nessa hora, ouviu-se barulho como se fosse um trovão. Cabum! E dali todo mundo parecia ter voltado a falar e era uma barulheira, uma cantoria e as pessoas dançando e voltando a falar e um zum 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 danado. O reizinho tinha voltado a ficar irritado com toda aquela barulheira, colocou a mão no ouvido, mas não conseguia se controlar e nem conseguia fazer as pessoas pararem de falar novamente. O reizinho não se sabe onde foi parar. O vovô do menino que contou a história acha que talvez ele foi embora para sempre, deixando o reino para o seu irmão. Ou talvez o reizinho tenha virado um sapo. Então, se você é uma menininha, não vai sair por aí beijando os sapinhos que se dizem reis, hein? Vai que é príncipe, vai que é um rei mandão, né? Parece que reizinhos mandões saem de todos os lugares. E espero que tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha no vídeo e compartilha com seus amigos, né? Não custa nada. Beijo de luz. Tchau, tchau.